Sombras proféticas nas 7 igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Muitos expositores creem que nas 7 igrejas selecionadas temos prefigurado os estágios da história que distinguiram o testemunho das igrejas locais com o passar dos séculos. A evidência para procurar tais figuras proféticas está nas 3 condições seguintes. Primeiro, a descrição do livro como esta profecia, capítulo 1, versículo 3. Embora reconhecemos que a profecia não precisa sempre incluir previsão, é sugerido que no contexto, omitir a ideia de previsão seria ridículo. A questão então surge: será que os capítulos 2 e 3 devem ser omitidos do aspecto profético do livro? Alguns comentaristas, dos quais R. L. Thomas é um representante, negam este aspecto de ensino nestas cartas e insistem que a parte profética de Apocalipse começa somente no capítulo 4. Entretanto, isso não é um ponto de vista válido, pois já destacamos que o livro é uma unidade. Capítulo 1, versículo 10. Portanto, temos evidência suficiente para procurar algo profético nestas mensagens. Segundo, a palavra mistério, no capítulo 1, versículo 20, não pode ser limitada ao uso de símbolos na visão, pois os símbolos são explicados. Parece haver pouco mistério em cartas escritas às 7 igrejas, mesmo vindas do próprio Cristo. Não está Cristo indicando que por trás e além das mensagens diretas a igrejas literais há um significado que se torna evidente no tempo determinado pelo Espírito com o avanço da igreja? Terceiro, o terceiro argumento para procurar um panorama profético nestas igrejas depende de uma analogia com outros aspectos da verdade. Reconhecemos que uma analogia em si não tem muito peso, mas, quando apoia outros argumentos, pode haver nela algum significado. Em Levítico capítulo 23, temos o desenrolar profético da história espiritual da nação de Israel nas festas anuais. Naquele tempo estava oculto, mas é evidente agora à luz da história. Em Mateus capítulo 13, temos um desenvolvimento profético em parábolas, a história espiritual do reino de Deus, oculta naquele tempo, mas, claro, à luz da história. Assim, não parece haver uma razão lógica porque, nestas mensagens, Cristo não poderia estar dando um esboço espiritual da história daquilo que é tão especial ao seu coração, a igreja local reunida ao seu nome. Não deveria nos surpreender encontrar neste livro profético figuras da história da igreja. Queremos deixar bem claro que estas mensagens não são profecias diretas. Profecias diretas para a era da igreja não seriam compatíveis com a verdade da iminente vinda de Cristo. Se a iminência da vinda de Cristo e a presciência divina forem mantidas em perfeito equilíbrio, então qualquer esboço profético precisa ser apresentado de tal maneira que 2 critérios sejam cumpridos. Primeiramente, a verdade deve ser revelada de tal forma que, em nenhuma época, os cristãos na terra, durante a era da igreja, possam dizer que Cristo ainda não pôde vir, por haver certas coisas que ainda precisam acontecer no testemunho da igreja. Segundo, ao mesmo tempo, para que os cristãos não fossem tomados de surpresa por abandono da verdade, era necessário transmitir certas informações que, ao relembrarem, eles poderiam compreender com discernimento dado pelo Espírito o fato de que Cristo sabia exatamente o que iria acontecer. Este tipo de profecia é ilustrado na traição de Cristo por Judas, em João capítulo 13, versículos 18 a 20.
O próprio Cristo deixou isto bem claro quando ele disse: "Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou." Isto era essencial para que a traição de Judas não abalasse a fé dos discípulos. Na maneira como Cristo lidou abertamente com o assunto, ele não anulou o livre-arbítrio de Judas, nem aprovou a sua ação. O que ele fez foi firmar a fé dos discípulos depois da traição. Era um conforto para eles saberem que Cristo havia previsto os atos de Judas. Existe exatamente o mesmo tipo de valor nestas passagens e nessas mensagens às 7 igrejas. Estas mensagens atendem de forma completa e maravilhosa o critério profético. As verdades são apresentadas de tal forma que não lançam dúvida alguma sobre a iminência da vinda de Cristo, nem sugerem uma longa demora. No entanto, ao mesmo tempo, elas avisam do perigo e do afastamento na história das igrejas locais. Os próprios assuntos que causariam aos santos a maior tristeza são apresentados na sua origem e natureza. O remédio em cada caso, esboçado pelo próprio Cristo, tem também sido um incentivo a cristãos que, durante as eras de testemunho da Igreja, têm permanecido responsivos e têm um ouvido para ouvir. Alguns comentaristas não concordam com esta linha de pensamento, afirmam que nenhum dos comentaristas dos primeiros séculos, cujos escritos tenham chegado até nós, fazem qualquer referência a esta linha de pensamento. Vitórios, ou o Vitorino, morreu no ano 303, reconhecido como o primeiro comentarista deste livro, é muitas vezes citado em relação a isto. Uma breve consideração, entretanto, irá mostrar que é exatamente isso que deveríamos esperar. As verdades proféticas contidas nestas mensagens só vieram à luz com o passar dos séculos. É somente ao olharmos para trás e vermos a história do testemunho da Igreja que podemos ver que as tendências e os problemas foram previstos por Cristo desde o princípio. Deste ponto de vista, os cristãos dos nossos dias têm uma vantagem distinta sobre os cristãos dos primeiros tempos. Isto traz uma maior responsabilidade, traz também uma maior confiança em Cristo. As dificuldades e os afastamentos da era da Igreja não foram uma surpresa para Cristo. A. J. McLean, no seu livro A Grandeza do Reino, resume o assunto de forma concisa. A explicação verdadeira pode ser que às 7 igrejas do Apocalipse, o Espírito Santo deu uma revelação latente do progresso da Igreja na Terra, mas não tão obscura que não podia ser claramente discernida até que a última era, ou seja, a era de Laodiceia, fosse alcançada. Se for assim, então seria significativo que somente em tempos modernos é que muitos estudiosos devotos da Bíblia têm concordado que houve tal revelação e que agora estamos vivendo na era final da Igreja sobre a Terra. Tal método de revelação não é novidade nas Escrituras, pois a segunda vinda do Senhor não podia ser claramente identificada nas profecias do Velho Testamento até que os primeiros adventos se realizassem na história. Vistas desta forma, as 7 igrejas apresentam um desenvolvimento cronológico do testemunho da Igreja, abrangendo a era do testemunho local para Cristo entre Pentecostes e o arrebatamento, iniciando com o período imediatamente pós-apostólico, refletido no desvanecimento da devoção em Éfeso. Os diferentes estágios da história da Igreja estão apresentadas em termos gerais nas mensagens para as 7 igrejas, encerradas com a pobreza oculta de Laodiceia. Ao estudarmos as cartas, ficará claro que, primeiro, Cristo menciona a origem de sérios problemas que, se não fossem interrompidos através do arrependimento, iriam se transformar em grandes males.
Este dispositivo de arrependimento é importante, enquanto Cristo deixa aberto um caminho de recuperação da igreja em cada estágio. As únicas duas igrejas onde o arrependimento não é exigido, Esmirna e Filadélfia, são as que demonstraram evidente fidelidade a Cristo. Segundo, quando cada período profético é examinado dentro dos limites de tempo sugerido, não se exige que toda a igreja local tenha as características do período. As tendências que Cristo salienta só podem ser características gerais, talvez da maioria das igrejas. O fato que, historicamente, o Evangelho foi primeiramente em direção ocidental dá a estas terras uma dianteira no seu declínio espiritual, de sorte que é evidente que chegaram ao estágio laodicense antes das igrejas em terras onde o Evangelho foi pregado mais recentemente. Terceiro, não se pode esperar que os santos se tornem historiadores da igreja para entenderem a mensagem profética. A tentativa de explicar cada referência em cada mensagem em termos de conteúdo profético tem levado a interpretações das mais estranhas e trazido descrédito a este princípio da interpretação profética. Cristo estava dando indicações e tendências, junto com avisos, para alertar a mente espiritual durante a era da igreja. Quando isso é compreendido, o ensino geral fica claro e o avanço através das eras é óbvio demais para não ser percebido. O último ponto é de vital importância. Os que ignoram estas figuras proféticas estão fechando suas mentes para uma série de semelhanças históricas que não podem ser meramente coincidências. Tais semelhanças são numerosas demais e claras demais para serem rejeitadas. Pode haver pouca dúvida que, além dos outros propósitos já mencionados, Cristo estava desejoso de dar um breve esboço das tendências espirituais no testemunho local através da era. Um argumento muitas vezes usado pelos opositores desta linha de pensamento é que há frequentemente uma grande divergência de opinião na intenção das referências proféticas. Eles exigem que tais referências devem ser inequívocas e explícitas, tendo uma só interpretação possível. Eles deixam de perceber que isto é ir além do que Cristo pretendia. Ele não estava profetizando sobre acontecimentos, ele estava prevendo tendências. Enquanto admitimos que algumas interpretações proféticas podem ir longe demais e dar asas à imaginação do comentarista, também sabemos que negar a existência da profecia aqui é excluir uma linha de pensamento que Cristo desejava que se tornasse cada vez mais clara com a aproximação do apogeu desta era, a sua vinda para a igreja. Enquanto não há unidade absoluta entre os comentaristas sobre todos os detalhes, o esboço abaixo é geralmente aceito como apresentando as linhas gerais das figuras proféticas nas 7 igrejas. Éfeso, do ano 70 ao ano 170, a igreja pós-apostólica. Até o ano 70, todos os apóstolos, a não ser João, havia selado seu testemunho com sangue. A data geralmente aceita para o martírio de Policarpo, em Esmirna, é o ano 169. A devoção inicial a Cristo começa a desvanecer. Esmirna, do ano 170 ao ano 312, a igreja perseguida. Estas datas abrangem as grandes perseguições dos imperadores romanos. Constantino confessou ser convertido no ano 312. Pérgamo, do ano 312 ao ano 606, a igreja protegida. A conversão de Constantino, no ano 312, marcou o início de um período quando ser cristão era popular e se tornou no meio de se obter promoção e poder no império. No ano 606, é o ano quando Bonifácio, bispo de Roma, foi conhecido e reconhecido como bispo universal, realmente o primeiro papa. Tiatira,
do ano 606 até o arrebatamento da Igreja. A Igreja pagã. O catolicismo romano desenvolveu-se rapidamente durante a Idade das Trevas até se tornar o sistema institucionalizado que é hoje. Embora abalada pela Reforma, continuou virtualmente inalterada e assim continuará até o arrebatamento. A remoção dos salvos no arrebatamento quase não fará diferença alguma nas congregações católicas romanas, e as características da meretriz do mistério, a Grande Babilônia, se desenvolverão, capítulo 17. Este pequeno esboço não tem espaço para falar da multidão de cristãos que mantiveram um testemunho local na sua região e foram perseguidos pela sua fidelidade a Cristo durante a Idade das Trevas até a Idade Média. Sardo, do ano 517 até o arrebatamento. A Igreja professa. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou suas 95 famosas teses na porta da Catedral de Wittenberg, Alemanha. Esta data é geralmente aceita como uma boa data para marcar o início da Reforma. O denominacionalismo, que se desenvolveu depois do período da Reforma, continuará até o arrebatamento da Igreja. O esboço geral, novamente, não leva em consideração a dissidência que levou ao estabelecimento de muitos testemunhos separados das grandes denominações quando os santos procuravam ser fiéis a Cristo. Filadélfia, de 1750 até o arrebatamento. A Igreja fraca. A pregação do Evangelho de John Wesley, 1703 a 1791, e o de George Whitefield, 1714 a 1770, foi seguida pela recuperação do zelo missionário com William Carey, 1761 a 1834, o pai das missões modernas, e um desejo mundial de aprender as verdades eclesiásticas trouxe a recuperação dos princípios bíblicos de reunião com João Nelson Darby, 1800 a 1882, e muitos outros. Todos estes deixaram sua marca no revivamento evangelístico. Em muitas partes do mundo, o fruto desta recuperação será sentida até o arrebatamento. Laodiceia, de 1900 até o arrebatamento. A Igreja morna. Muitas igrejas hoje admitiriam estar numa condição morna. A existência disto em algumas igrejas é um testemunho de que o arrebatamento da igreja não pode estar muito longe. A larga aceitação do ensino carismático também tem levado a uma situação de complacência espiritual que esconde a pobreza de muitas congregações que, em termos espirituais, é muito semelhante à situação que existe em Laodiceia. Igrejas deste tipo, muitas vezes, têm grandes números, grandes quantidades de profissões e grandes atividades, mas pouca fidelidade às Escrituras ou a Cristo. Algumas até se vangloriam de não precisar de coisa alguma. As 4 condições representadas pelas últimas 4 igrejas são, na verdade, os principais componentes do que é hoje chamada de cristianismo, se usarmos esta palavra no seu sentido normal, que descreve todos os que professam pertencer a Cristo. Como notamos anteriormente, seria impossível e inapropriado traçar linhas rígidas de datas através da história. As datas acima são sugeridas como marcando pontos convenientes, quando as tendências dos diversos períodos são óbvios, olhando para trás. No momento presente, por toda a terra há, indubitavelmente, igrejas apresentando estas várias condições. Algumas têm as características de Éfeso, algumas a condição de Esmirna e assim por diante. Poucos discordariam do fato de que nas
privilegiadas terras ocidentais, onde o Evangelho é conhecido há séculos, há muitas igrejas nas condições de Laodiceia. Isto faz cada cristão lembrar que a mensagem do Senhor à igreja em Filadélfia é importante. Eis que venho sem demora.